Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que faz parte desse projeto Catequese Ponto a Ponto. Bem-vindo, você que é catequista, você que é estudante de teologia. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de olhar aqui nas inscrições, nas descrições desse vídeo, porque todo o material de apoio, bibliografia, tudo está contido nele. Bom, gente boa, nós estamos no ponto número 5. O ponto número 5 faz parte da segunda parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, que tem por tema transmitir a fé, a catequese. E o item, esse número 5, ele fala algo muito bonito, ou seja, a transmissão da fé. O que ela é? Bom, vou citar esse número 5 da seguinte maneira, ou seja, vou ler ele para que a gente possa entender e aprofundar ele. Bom, o ponto número 5 fala o seguinte: a catequese é uma educação de fé das crianças, dos jovens, dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação e à plenitude da vida cristã. Esta é uma citação que está no Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho que falar alguma coisa sobre essa questão das citações para os senhores entenderem bem. Da catequese tradente, ou seja, a nossa tradição catequética. Qual a fundamentação desta argumentação, deste ponto número 5? De uma maneira sintética, é uma definição da catequese que se apresenta alinhada com o entendimento da Igreja Católica Apostólica Romana sobre o papel da catequese na formação dos fiéis. Ou seja, essa compreensão, ela se fundamenta em diversos documentos. Por isso que eu digo assim, eu tenho que fazer um pequeno apêndice aqui sobre essa questão das citações. Muitos documentos da Igreja, eles são frutos de uma compilação, de uma reflexão muito longínqua da Igreja. Então, todas as vezes que isso ocorrer no texto, eu vou colocar uma nota de rodapé. Eu gostaria que no texto vocês sempre buscassem ler esta nota. Por quê? Para entender que algo que eu já falei no primeiro ponto e começo a falar no segundo ponto aqui, é que nada na igreja ele é colocado da noite para o dia. São reflexões que se sucedem a outras reflexões, aprofundamentos, até chegar a esse ponto. Então, como estamos falando de catequese, da sua definição, então cabe aqui a nós olharmos a catequese do ponto de vista dos vários documentos que vão falar dele, inclusive o próprio catecismo, que se autodefine, se autoexplica. Então, dentro desta fundamentação teológica, doutrinal, o Catecismo da Igreja Católica, que eu sempre vou citar como CIC, ou SIC, ele define a catequese em si mesma, no seu capítulo 5, dessa maneira que eu vos falei. Essa é uma definição de catequese, ou seja, é uma educação da fé das crianças, dos jovens, dos adultos, de uma maneira orgânica, sistemática, e que tende à iniciação cristã. O que é a iniciação cristã? É a primeira formação, que vai desde o batismo ou da preparação do batismo até a confirmação, o sacramento da confirmação, passando pela Eucaristia. E são várias etapas, e aí nós podemos ter essas etapas inseridas dentro de um processo catecumenal, quando a pessoa assume para si essa busca, ou na catequese, quando ela parte da catequese de crianças, onde os pais apresentam essa criança e depois tomam a responsabilidade, isso é muito importante que se diga, o responsável da formação catequética das crianças são seus pais. Ou pelo menos a parte católica, quando a gente está falando de uniões mistas, porque sim, a Igreja Católica permite que os seus fiéis se casem com membros de outras designações religiosas, porém, existem critérios, e o critério mais é que essa pessoa não imponha restrições para o fiel, que está o cônjuge católico, e os seus descendentes. Então essa é uma lógica, ou seja,
os primeiros catequistas daquela criança são seus pais. Eu gosto de salientar muito isso, porque, principalmente os senhores catequistas, parece que a obrigação de catequizar é dos senhores. Não, a obrigação é sistematizar aquilo que eu disse assim, de modo orgânico e sistemática, em ordem à iniciação e plenitude da vida cristã, né? Então, direcionando para a formação continuada, temos que lembrar que a primeira catequese é obrigação dos pais. O segundo documento que eu vou citar aqui é o documento Ad Gentes, que é um concílio aos povos, às pessoas, né, do Concílio Vaticano II. Esse documento, ele enfatiza a importância da catequese na missão evangelizadora da igreja, ou seja, a catequese não é uma coisa que surge, ela faz parte da tradição. E, citando ipsiliteris, ou seja, ao pé da letra, o que o Ad Gentes número 14 vai dizer para nós, essa citação muito importante, é que ele, mais que uma definição, ele estipula um escopo, ou seja, um objetivo para a catequese. A tarefa da catequese é preparar catecúmenos para a vida cristã e ajudar esses fiéis que estão buscando aprofundar a sua fé a vivê-la plenamente. E deve ser promovida com todas as suas forças. Então, traduzindo em miúdo, em poucas palavras, o que o Ad Gentes 14 quer dizer? Que a tarefa da igreja é preparar que o fiel viva a sua vida cristã, aprofunde a sua fé, busque entender o porquê de estar abraçando esta fé e faça isso empenhando todas as suas forças, as suas capacidades. Então isso é muito importante. Então aqui nós temos o objeto da catequese, é preparar os fiéis, para aprofundar a sua fé. Outro documento que eu vou citar aqui, que é uma exortação apostólica de São João Paulo II, é a catequese Tradende, né? A catequese da tradição, isso latim, né? A catequese da tradição, que é uma exortação apostólica. O que é uma exortação apostólica? É um documento da igreja. A exortação é sempre uma motivação, é um gás a mais que o sumo pontífice ou escritores reúnem-se para mandar essa mensagem de ânimo, de convite ao empenho especial. Esse convite ao empenho especial aqui é a catequese. E no Catequese Tradende, no seu número 20, a exortação apostólica ela vai tratar especificamente da catequese, fazendo uma afirmação muito importante. A catequese tem por objetivo fazer com que a fé, pela qual o homem responde ao Evangelho de Jesus Cristo, influa sobre toda a sua existência e anime a partir de dentro, iluminando-a e formando-a. Então, a catequese e, por conseguinte, os catequistas tenham esse objetivo, ou seja, é fazer com que o chamado do Evangelho, a busca da verdade, a busca da conversão, seja iluminado de dentro para fora, através da reflexão, através da compreensão, e tudo isso vai influir numa mudança de vida, né? A partir de dentro. E essa mudança de vida, ela anima a existência da pessoa. É muito difícil. Santo Agostinho tem uma frase fabulosa para isso, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Isso vai desde as nossas primeiras relações humanas, né? Até os conceitos, né? Eu não sou totalmente responsável por uma lei que eu desconheça. Então, se eu estiver num ambiente onde eu não conheço as leis, essas leis não têm plena aplicação sobre mim. Mas quando eu estou instruído, e a gente fala que a pessoa tem limitações de conhecimento, ela não se aplica totalmente. Mas eu estou falando de lei. Agora, o que eu estou falando aqui é algo muito mais profundo. Quando eu digo que eu amo alguém sem conhecê-lo, na verdade,
eu tenho aspiração de amar, mas ainda não amo, porque o amor é conhecer, é dizer, esta pessoa, assim, 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 com essas qualidades, com essas virtudes, com esses defeitos, eu o amo, né? Isso é muito importante. E trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia de comunidades, de paróquias, de grupos, né? Eu posso dizer que um exemplo prático na vida paroquial é que a catequese ela se estrutura em diversos níveis, em diversas linguagens, em em diversos módulos, que vai desde a preparação para o batismo, passando pela a preparação para a Sagrada Eucaristia, até para a confirmação. E dentro desse escopo de formação, com várias etapas, também se forma para a compreensão dos outros sacramentos. Esses, não somente os sacramentos de iniciação, batismo, Eucaristia e Crisma, mas também os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio, também para os sacramentos de reconciliação, de cura, os ditos sacramentos de cura, reconciliação e unção. O entendimento total de todos esses presentes, de todos esses chamados que durante a vida um fiel vai perpassar, eles fazem com que essa catequese, que pode ir desde o infante até o adulto, o ancião, ela, em cada etapa, é concebida de uma maneira sistemática, ou assim deve ser, para que os fiéis recebam uma formação de uma forma contínua, progressiva, e estejam aptos a entender, a compreender, a reflexionar a sua fé. Então, muito se disse já sobre isso. Na história da igreja, muitos teólogos, eles mantiveram o seu olhar atento sobre isso, né? Santo Agostinho, e vocês veem aqui que eu cito muito ele, porque ele tem uma obra muito interessante, né? Chamada De Catechizandibus Rudibus, ou seja, a catequese dos iniciantes, né? Então, ele enfatiza essa importância da sistematização da fé. Porque da mesma maneira que um relógio tem as suas peças, as suas partes, para que ele possa determinar o horário de uma maneira objetiva, até que estou com um reloginho aqui, um reloginho de bolso, né? Para que eu possa entender, eu possa me movimentar, eu possa transitar dentro do meu ambiente religioso de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta, essa estruturação ela é muito importante, porque essa estruturação, essa sistematização, ela não serve simplesmente para determinar etapas, mas acima de tudo para que nós possamos ter um projeto de evolução, de avanço. Vamos imaginar da mesma maneira que eu não gosto de fazer essa comparação, mas que uma criança, é necessário fazer que uma criança vá para o convívio lá no jardim de infância, vai aprender a fazer desenho, vai aprender da mesma maneira um fiel quando vai tomando as primeiras lições sobre a fé, as orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, o Santo Anjo, as pequenas orações, as pequenas canções, depois vai entendendo um pouco da liturgia através de um contato com a arte sacra. Então ele começa a olhar para os objetos litúrgicos e tentar entender um pouco isso, até isso se expandir e chegar ao campo da moral, ou seja, como é que um cristão se porta? Quais são os pensamentos que devem permear as atitudes de um cristão, de um católico, né? Então, isso tudo deve ser feito lembrando que existe uma necessidade de adaptar a catequese, as necessidades de cada pessoa, de cada catecúmeno, de cada catequizando, mantendo este ensino estruturado para que eu possa, gota a gota, posso até usar essa expressão, né, como de conta a gota, mergulhar na profundidade da doutrina cristã.
Outra pessoa que muito vai falar sobre esta lógica da formação, na sua obra Suma Teológica, é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele discute a importância do ensino da doutrina para a formação da fé cristã. E ele vê, Santo Tomás de Aquino, ele vê a catequese como essencial para levar os fiéis a uma compreensão mais profunda da fé e a prática das virtudes cristãs. A Suma Teológica, em outras palavras, claro, é um documento um pouco de uma linguagem um pouco mais pesada, mas ele é feito usando algo que é muito interessante e que qualquer catequista, qualquer formador cristão usa. Perguntas e respostas. Então, o que é isso? Isso é isso, isso, isso. Como vivo isso? Você vive dessa maneira, dessa maneira. E como celebro essa realidade na minha vida? Através da liturgia, vivendo isso, isso, isso. Então, essa é uma lógica que Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que ela é essencial. É essencial levar os fiéis a compreender a profundidade da fé. Nem sempre aquilo que nós vemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nos dizem a primeiro momento, de fato, é a concretude daquela verdade. Então, em suma, concluindo esse ponto número 5 do Catequese Ponto a Ponto. A catequese, conforme a própria definição da Igreja Católica, através dos seus documentos eclesiásticos, através da própria história, da reflexão de grandes teólogos e da nossa prática cotidiana, é uma educação de fé, que visa uma formação integral dos fiéis. Crianças, jovens, adultos, anciãos, através de um ensino orgânico. Ou seja, não se pula etapas. Você tem que ter aquela estruturação sistemática da doutrina. Ou seja, aqui se aponta para algo que é muito importante entender nos nossos dias, até para dar chance às pessoas a crescerem na fé. Muito cuidado com esse tipo de formação que salta etapas. Então, um dia a pessoa não conhecia nem mesmo a palavra Jesus Cristo e no outro dia ela já está falando de Jesus Cristo, pregando o testemunho. Muito, muito calmo, né? Termos esta consciência de que isso não ocorre da noite para o dia. Mas o Espírito Santo fala ao nosso coração, na nossa alma. Sim, e a primeira coisa que o Espírito Santo deve iluminar lá no coração, e a gente tem que estar bem atento, é aquilo: amar, buscar, querer. Eu não os chamo somente de servos, mas de irmãos, de filhos. Então, para que eu tenha consciência de verdade de quem eu sou, eu preciso fazer um caminho pedagógico. Me dói no coração quando eu vejo as pessoas lançarem os neófitos na fé, os primeiros, os recém-nascidos na fé, já para fazer missão, já. Isso é muito perigoso, porque isso pode machucar profundamente a fé. Uma pessoa, quando ela não está bem estruturada na sua caminhada de fé, ela pode se ferir com isso. Ferir, verdadeiramente. Você colocar uma pessoa que ainda não entendeu profundamente a sua fé, às vezes para discutir com pessoas que em outra realidade, em outra estrutura de fé, foram instruídas e têm as suas verdades, e têm os seus argumentos, e você lançar essa pessoa, você coloca ela numa situação que eu poderia dizer assim que é cruel. É como se eu pegasse uma criança que não sabe nadar e jogasse no mar. Ela vai aprender. Ela pode aprender, mas ela pode se ferir e até mesmo morrer com essa atitude. Então, a nós catequistas, e lembro que os primeiros catequistas são os pais, foi confiada esta missão, de maneira sistemática, ir passando pouco a pouco, gota a gota, ensinando as primeiras braçadas nesse grande mar da vida, né? Ensinando os primeiros passos, ensinando os primeiros gestos, ensinando os primeiros argumentos, para que sobre cada tijolinho colocado nessa estruturação de fé, nós possamos levantar esse templo do Espírito Santo, que é o homem como um todo, de uma maneira sistemática, de uma maneira produtiva, de uma maneira inteligente e, acima de tudo, fazer com que
esse dom que nos foi dado também seja vivido. Então, em suma, a catequese definida pela Igreja Católica é uma educação de fé que visa formação integral dos fiéis, crianças, jovens, adultos e, se necessário, anciãos, através de um ensino orgânico e sistemático da doutrina cristã. Bom, gente boa, esse é o ponto número 5 do Catecismo da Igreja Católica, que está inserido dentro da dinâmica, dentro do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, do segundo tema do prólogo, que é a transmissão da fé, o transmitir a fé, que é a catequese. Por isso que hoje nós fizemos mais uma definição. Esse ponto número 2, que começa, que se inicia no número 4, que nós já colocamos aí à disposição dos senhores. Então, eu sou o professor Euclides. Eu espero te encontrar no próximo Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até a próxima.